Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma daquelas histórias que nos transportam para um tempo que parece tão distante, mas que faz parte da nossa essência. Essa é uma memória que o meu pai Remy Medeiros guardou com muito carinho. Uma história que ele ouviu do meu avô, Acelino Medeiros. É uma viagem ao passado, a época em que o mundo começou a acelerar, literalmente. Vamos imaginar um cenário onde não existia as estradas que conhecemos hoje. Nada de asfalto, nada de sinalização. O que havia eram carreiros, trilhas abertas no meio do mato, feitas para a passagem de cavalos e carroças. Eram caminhos de terra, cheios de lama nos dias de chuva, poeira nos dias de sol. A vida seguia num ritmo mais lento, ditado pelo passo dos animais. E foi nesse mundo que, de repente, surgiram as primeiras conduções. Eram os automóveis, os velhos fordecos, aquelas máquinas barulhentas e fascinantes. Para o povo daquela época, era algo quase mágico. Um veículo que se movia sozinho, sem precisar de cavalos para puxar. A admiração era imensa. As pessoas paravam para ver, cochichavam, tentavam entender como aquilo funcionava. Meu avô Acelino contava que com a chegada desses carros, começaram a aparecer umas tabuletas nas estradas, umas placas de madeira com uma frase que hoje soa quase poética. Estava escrito assim: atrás do Ford vêm as estradas. Pensem no significado disso. Não era a estrada que trazia o carro, mas o carro que forçava a criação da estrada. O progresso estava literalmente abrindo caminho por onde passava. Claro que, naquela época, ter um automóvel não era para qualquer um. Era um luxo reservado aos ricos, às pessoas de grande posse. Era um símbolo de status, uma demonstração de poder. Mas ser dono de um Fordeco também trazia um monte de dores de cabeça. Tudo era incrivelmente difícil. A gasolina, por exemplo, vinha de muito longe, transportada com dificuldade. Não era como hoje, que a gente para em qualquer posto e abastece. E o pior era quando o carro enguiçava. Aí o problema era sério. Ninguém sabia consertar aquelas máquinas complexas. Não existia oficina na esquina. Era preciso mandar chamar um mecânico, um especialista, que muitas vezes vinha de outra cidade. Uma viagem que podia demorar dias. E até ele chegar, o carro ficava lá, parado no meio do nada. Um monumento inútil à modernidade. E é nesse ponto que a história do meu avô ganha um toque de fábula. Ele contava que, certa vez, o cavalo estava conversando com o burro, observando toda essa novidade. O cavalo, todo orgulhoso, empinou o peito e disse: companheiro burro, veja só, um cavalo como eu, bem encilhado, com arreios bonitos, bem tratado, com a crina cortada, tem muito mais valor que um desses automóveis. Eu não enguiço no meio do caminho e não fico atolado no primeiro barro que aparece. Sou confiável. O cavalo estava seguro de sua superioridade, da sua força e da sua tradição. Ele representava o mundo que sempre existiu. Mas o burro, que sempre tem fama de teimoso, mas também de sábio, olhou para o cavalo com seus olhos pacientes e respondeu de forma calma: meu caro cavalo, eu entendo o seu ponto, mas preste atenção.
Com a chegada desses automóveis, a nossa vida vai mudar. Nós, os cavalos, vamos passar para o segundo plano. Logo, não seremos mais a condução mais importante. O mundo está mudando. O burro fez uma pausa e continuou com um tom quase profético. Mas uma coisa eu lhe garanto, e isso é a mais pura verdade: burros sempre existirão, em todos os tempos e em todos os lugares. Imaginem a cena! O cavalo não gostou nada daquela afirmação. Ele se sentiu diminuído, talvez até um pouco ofendido. A ideia de que sua importância estava diminuindo era difícil de aceitar. No entanto, a história conta que ele respirou fundo e decidiu aceitar aquela nova ideia. Ele não queria parecer ignorante ou cabeça dura. Ele precisava mostrar que, apesar de ser um cavalo, tinha a mente aberta para novas visões e novas realidades. Essa pequena fábula dentro da história é simplesmente genial. Ela fala sobre orgulho, tradição, mudança e principalmente sobre adaptação. O cavalo representa a resistência natural que todos nós temos à mudança, o apego àquilo que conhecemos e dominamos. O burro, por sua vez, representa a sabedoria de reconhecer o inevitável, de entender que o mundo não para e que novas realidades sempre surgirão. E a parte sobre os burros sempre existirem é uma ironia fantástica sobre a natureza humana, não é mesmo? A tecnologia avança, as máquinas ficam mais inteligentes, mas a tolice humana, a teimosia, essa parece ser uma constante universal. Essa história do meu avô Celino é muito mais do que uma simples lembrança sobre os primeiros carros. É uma reflexão sobre progresso, sobre como as inovações transformam não apenas a paisagem com novas estradas, mas também a nossa mentalidade, nossas profissões e nosso modo de vida. Os cavalos não desapareceram, mas o papel deles mudou completamente. Eles passaram de ferramenta de trabalho essencial a um hobby, um esporte, um símbolo de lazer. E nós, hoje, vivemos rodeados de fordecos modernos. A inteligência artificial, a internet, as novas tecnologias que surgem a cada dia. E, assim como o cavalo, muitas vezes nos sentimos orgulhosos das nossas habilidades, das nossas encilhas e arreios, e olhamos para o novo com desconfiança. Mas a lição do burro continua valendo. O mundo vai continuar mudando e a nossa capacidade de adaptação é o que vai definir nosso lugar nele. É por isso que eu adoro essas histórias de família. Elas são cápsulas do tempo que nos ensinam lições valiosas e atemporais. Elas nos conectam com as nossas raízes e nos dão perspectiva sobre o presente e o futuro. Um grande obrigado ao meu pai Remy por compartilhar essa pérola e ao meu avô Celino por ter vivido e contado essas memórias tão ricas. E você, tem alguma história de família parecida com essa sobre a chegada de alguma novidade que mudou tudo? Deixe aqui nos comentários, eu vou adorar ler e conhecer um pouco da sua história também. É fascinante ver como essas pequenas narrativas pessoais se conectam e formam a grande história de todos nós. Muito obrigado por me acompanharem nessa viagem ao passado. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho
para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.